Olá pessoal, eu estou recebendo o professor Marco Antônio Soares, do Departamento de História da Universidade Estadual de Londrina, o professor que é especializado inclusive em História Oriental. E nós vamos falar sobre os recentes ataques protagonizados pelos Estados Unidos na região da Síria. Professor, obrigado pela sua participação. Primeiro eu queria que o senhor explicasse ou contextualizasse, o que significa hoje a Síria no Oriente. Certo. A Síria é uma nação relativamente jovem, ela não tem aí sua centena de anos. Ela foi um protetorado britânico, ela foi uma área de interesse francês, né? E antes da área de interesse do imperialismo europeu, ela era uma área que circulava e agregada em torno do Império Turco-Otomano. Então a Síria, enquanto nação moderna, ela é um episódio recente na história, né? Embora a questão do nacionalismo sírio tenha se colocado já há alguns séculos. Certo. Bom, qual é o interesse dos Estados Unidos em atacar a Síria junto com o Reino Unido e também com a França? Há aquela questão que estaria por trás, o interesse nas reservas de petróleo. O que teria motivado esse ataque recente protagonizado pelo Donald Trump? Bom, primeiro, o ataque não foi um ataque exclusivo norte-americano. Foi um ataque que contou também com forças europeias, especificamente a França e a Inglaterra. A França e o Reino Unido, melhor dizendo. Os três têm um interesse comum ali na região. Não apenas o acesso à área petrolífera, mas também a questão que envolve o controle do Mediterrâneo. Porque ali há grandes projetos ocidentais e projetos russos de gasodutos que passam por aquela região, mas que usam os portos mediterrâneos para a exportação. Então aí são dois interesses imediatos. O controle dessa posição do Mediterrâneo, né, que hoje é russo, e o controle, o acesso às áreas petrolíferas. Bom, e o argumento dos Estados Unidos de que haveria ali um uso intensivo de armas químicas, inclusive no próprio território sírio? Bem, a guerra química ela é uma guerra extremamente condenada, não é, no Ocidente. Há uma série de regulamentações internacionais que a proíbem, mas isso não impede as nações de desenvolverem o seu aparato bélico químico e muitas vezes biológico, que é um pouquinho pior. Mas, no caso do governo sírio, não é, a comprovação através das imagens do ataque químico à população civil. Né? Mesmo que o ataque tenha ocorrido e não tenha deixado marcas visíveis deste ataque, pode ocorrer uma limpeza para que não seja visível um ataque químico, mas as pessoas, os organismos vivos, então pessoas, plantas e animais, trazem os restos dos elementos químicos que foi utilizado naquele artefato. Né? Vamos lembrar que na questão de uma guerra química, nós tivemos uma experiência terrível durante a Primeira Guerra Mundial e uma experiência absurda na Segunda Guerra Mundial, porque a bomba atômica, seja ela A ou H, a bomba de hidrogênio, também são bombas químicas. Né? A radioatividade utiliza esses elementos são utilizados para a radioatividade explodir, a fusão ou a fissão nuclear. Então também são bombas químicas, mas melhor dizendo, são bombas físico-químicas. Agora, com aqueles elementos que pode cegar, queimar, não é? Foi utilizado, né? Como outros momentos da história, outras nações utilizaram, apesar das condenações internacionais. Né? Uma das formas mais terríveis foi no Vietnã, não é? Os Estados Unidos bombardeando a população com bomba de napalm e com cenas terríveis. Agora, em relação à proporção do ataque, não à motivação necessariamente, é possível fazer uma relação com esse ataque à Síria com o ataque feito pelos Estados Unidos ao Iraque em 2003, professor? Num primeiro momento, penso que sim. Não é? Mas no caso do Iraque, a questão do desenvolvimento da indústria bélica química serviu como desculpa para a invasão e a ocupação norte-americana. É diferente hoje na Síria, não é? As forças que atacaram não são forças de ocupação, né? Foi uma coalizão aí dessas nações ocidentais, não é? Para cessar o
sobretudo, a questão humanitária, amenizar a questão humanitária, não é, que estava e está terrível na Síria hoje. Tá certo. Bom, para a gente finalizar, quais as consequências desse ataque para a região da Síria? Para o governo sírio, para o governo de Bashar al-Assad foi péssimo, não é? Porque o único apoio que ele teve foi da Rússia e das nações que a Rússia apoia, né? As nações que a Rússia apoia também dão um apoio formal ao governo sírio. Mas quem acabou ganhando foi justamente a coalizão ocidental. Em que medida? Que destruiu, né, e aí a gente tem os registros do satélite, destruiu as áreas de produção de armas químicas. Com a destruição dessas áreas, a população síria, né, embora agora sofra consequências de um armamento mais convencional, pelo menos não é um armamento de horror como é a arma química. Não é? Então, um outro beneficiado é a própria população síria, né, que enfrenta aí diversos conflitos internos e externos contra o governo, contra a milícia, contra a ISIS, contra uma série de elementos ali em torno da nação síria, e talvez tenha sido a grande beneficiada. Aliás, esse é o discurso da coalizão, né, atacar para proteger a população síria. Tá certo, professor. Muito obrigado pela sua participação, pela sua entrevista. Nós ficamos por aqui.